Precisamos falar sobre a farsa da neutralidade política. Eu acho altamente pertinente nesse momento desmascarar de uma vez esses políticos que gostam de usar o discurso de que ideologia é coisa de estatismo, é coisa de esquerdista. Nós não temos ideologia, eu não tenho ideologia, eu sou um gestor. Tá. O porquê da minha preocupação, né? Porque esse discurso tem forte adesão, tem forte capacidade de convencimento. Porque a sociedade, as pessoas aprenderam desde criança, desde sempre, que o comportamento capitalista é natural do ser humano. Existe um processo de naturalização do comportamento capitalista. E isso é um grave erro, uma grave ignorância do ponto de vista histórico e sociológico. Eu vou explicar isso através de exemplos simples para ajudar a entender mais fácil. Olha, você acha natural uma pessoa comprar algo que ela não vai usar? Sim, isso é muito comum. Por exemplo, uma mulher que tem 50 pares de sapato e ela continua comprando sapatos. Por que ela faz isso? É porque ela quer ter a utilidade daquele objeto? Não. Ela faz isso porque o ato de comprar é mais do que aparenta ser. O ato de comprar é uma representação social também. Existe um prazer apenas em ir comprar algo no shopping. Então, isso é uma cultura estabelecida no capitalismo. É o chamado consumismo, né? Mas, assim, mais grave do que isso. Você acha natural uma pessoa ser mais respeitada por ter mais dinheiro, por ter mais posses? Isso é natural? Está no sangue, está na genética do povo, será? Acha que eu estou exagerando falar isso? E por que quando acontece um atentado terrorista num país rico, a comoção mundial é muito maior? Por que quando houve os atentados na França, por exemplo, foi uma comoção absurda, e se esse atentado tivesse acontecido na Indonésia, por exemplo, ninguém ia comentar? Como acontece em vários países pobres, aí ninguém comenta. Por que assassinato em bairros nobres ou bairros de classe média são notícia e assassinatos em periferia ninguém liga? Temos o exemplo aí do caso Isabela Nardoni, por exemplo, foi novelizado pela mídia. Por quê? Se fosse na periferia, teria sido novelizado? Então é muito claro que você é mais respeitado por ter mais dinheiro. A sua vida vale mais se você tiver mais dinheiro. Isso é natural, gente? Não. Isso é algo que está estabelecido em nossa cultura capitalista. Eu citei esses exemplos assim simples, mas eu poderia falar, por exemplo, de empreendedorismo. Gente, empreendedorismo é algo que foi aprendido pela sociedade. As pessoas não nasceram empreendedoras. Inclusive, é consenso entre os historiadores econômicos aqui do Brasil, principalmente aqueles que estudaram o Nordeste, né, de que o atraso industrial do Nordeste tem muita ligação com a falta de espírito empreendedor dos detentores de capital do Nordeste. O pessoal que produzia aqui no Nordeste pegava os excedentes econômicos, né, os lucros, e gastavam todo em bens de luxo. Não tinha esse espírito empreendedor. No Sudeste, esse espírito empreendedor chegou mais cedo através dos italianos, que trouxeram da Europa já a cultura capitalista, já tinham vivenciado a Revolução Industrial lá na Europa. Por isso que o processo de industrialização no Sudeste começou mais rápido do que no Nordeste. Não só por isso, esse foi um dos elementos. Então, empreender é um ato cultural, é um comportamento que a sociedade desenvolveu. Se fosse natural do ser humano, os índios, quando os europeus chegaram aqui, teriam um capitalismo formado aqui, né? No entanto, o que eles tinham aqui era um sistema de subsistência, um sistema praticamente comunista. Não tinha capitalismo aqui. Cobrança de juros, por exemplo, que as pessoas acham que é tão natural, né? Ninguém se questiona em relação a isso, mas na Idade Média, a cobrança de juros era imoral, era considerada usura pela Igreja Católica. A Igreja Católica perseguia aqueles que cobravam juros. Após a Reforma Protestante, esse comportamento passou a ser natural, né? O pessoal lá chegou a dizer, não, a partir de agora, né, cobrar juros não é mais pecado. Não é à toa que a Reforma Protestante acontece ali ao mesmo tempo da Revolução Industrial, né? Para que eu falei tudo isso? Para dizer o seguinte, aquele político, aquela pessoa que defende o capitalismo, que defende a sociedade de mercado, que defende os mecanismos da sociedade de mercado, é uma pessoa tão ideológica quanto o esquerdista. Neutralidade ideológica é algo que não existe. Esqueça isso. Isso é apenas uma máscara utilizada por políticos para enganar as pessoas. E não tem como não entrar no assunto de Dória, né? Por que Dória está fazendo isso? Por que Dória está dizendo, eu sou gestor, eu não sou político? É simples entender. Além de tudo isso que eu falei, existe um momento político em que
Existe um processo muito estabelecido em nossa sociedade de nojo da política. As pessoas estão sentindo cada vez mais nojo dos políticos e da política, por todo o chorume que está sendo derramado na mídia das investigações da Lava Jato. Estrategicamente, o marqueteiro do Dória resolveu dizer que não é político. Não, eu sou gestor. Eu sou do PSDB, eu sou da base aliada do governo. Semana passada, Dória disse que era contra o PSDB romper com Temer, mas ele não é político. Não, 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 não. Gente, Dória é um político tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. A diferença é que ele sabe fazer seu marketing. Ele é um ótimo marqueteiro. Só isso. É inevitável, então, nesse contexto, identificar que a esquerda é muito mais coerente do que a direita nesse aspecto, nesse ponto, sabe? A esquerda sempre faz questão, os candidatos de esquerda sempre fazem questão de dizer que tem lado, que tem ideologia, que tem posicionamento. Então não acreditem nessa lorota. Sempre que alguém vier falar de eu não tenho ideologia, o seu discurso é ideológico, o meu não. Ou a pessoa faz isso por inocência, ou faz isso por desonestidade. Só tem essas duas opções. Quem gostou do vídeo, dá joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as atualizações, compartilha nos grupos de WhatsApp. Valeu!